Mas também, né, minha vida precisou fazer um bolo de merda pra eu poder realmente turismo e relações internacionais. Foi por isso que eu saí do CLT. E o vídeo de hoje é um vídeo de perguntas e respostas. Há uns dias atrás eu postei no meu Instagram uma caixinha de perguntas, então se você ainda não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui do lado. Eu separei 11 perguntas para responder nesse vídeo de hoje e é claro que através dessas perguntas tem muitos outros vídeos que eu posso fazer trazendo mais detalhes caso você se interesse e deixe aqui nos comentários para eu poder saber. Esse canal é um canal onde a gente aborda vários assuntos sobre a vida adulta, desafios, conquistas, onde eu trago a minha experiência e compartilho com vocês e a gente continua essa troca de ideias através dos comentários. Se você chegou aqui no canal agora, seja bem-vindo e eu peço que você se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E a primeira pergunta que eu recebi foi: o que te fez mudar o rumo da sua vida? Para mim essa é uma pergunta fácil de responder porque, na verdade, minha vida não mudou o rumo. Eu só dei um rumo pra ela, o que antes eu não tinha, né? Antes eu deixava a vida seguir. E hoje, assim, pensando no futuro, eu vejo motivo nas coisas que eu faço hoje. Todas as decisões que eu tomo na minha vida, agora eu sei que eu tô tomando por causa desse rumo que eu dei pra minha vida e que antes não tinha esse rumo. Simplesmente eu entrava em situações, vivia coisas na minha vida em que eu tava vivendo naquele automático, sabe? Em que a maioria das vezes a gente tá vivendo no automático. Então o que me fez mudar o rumo foi dar um rumo pra minha vida. Agora eu tenho clareza do que eu quero no futuro e eu acho que isso é uma coisa importante, gente. Caso você não tenha dado um rumo na sua vida ainda, acho que é legal você pensar no que você quer. Mas eu vou deixar pra falar mais sobre isso em uma das próximas perguntas que tá vindo aí, então me acompanha até o final do vídeo. Segunda pergunta: por que você saiu do emprego que visualmente era estável? Pra quem me acompanha no Instagram, pra quem me conhece assim na minha vida pessoalmente, sabe que a empresa que eu trabalhava era uma empresa que eu tava ali há 10 anos. Desde 2015 eu trabalhava nessa mesma rede de supermercados aqui de Belo Horizonte. Eu comecei como operador de caixa lá nessa empresa e eu saí de lá no setor de marketing. Então sim, o emprego de CLT é um emprego estável na nossa vida, porém é algo que dentro, né, lá do trabalho, eu já via que não tinha mais lugar para crescimento. E esse foi um momento da minha vida em que eu acho, né, como eu disse para vocês na última resposta, eu tô tomando decisões que fazem sentido para mim lá no futuro. Então, eu acho que não caberia para mim agora ficar mais trabalhando no CLT na empresa que eu trabalhava. Não digo que eu não vá voltar pro CLT nunca na minha vida, lógico que a minha meta não é essa. Mas se em algum momento eu precisar de voltar pro CLT, com certeza eu voltaria. Eu acredito que isso não é vergonha para ninguém. Porém, no momento, entre a estabilidade e a vontade de arriscar, a vontade de crescimento, eu preferi sair da empresa por causa disso. É lógico que se fosse olhar pela estabilidade, meu salário na conta todos os meses, eu sabendo que eu vou receber aquilo ali todo mês certinho, sem atrasos, como sempre foi, é muito melhor, né? Porque você tem certeza do que você vai receber no próximo mês. Diferente de quem não é CLT. Eu decidi me arriscar nisso, eu acho que tá na hora, sabe? E assim, eu não tô com medo, não tô nem pensando, nem ansioso em nada, porque eu tomei essa decisão assim, bem com a cabeça boa, sabe? E também me programei, né? Sabendo que eu receberia o meu acerto. Como faz muito tempo que eu trabalho na empresa, eu vou receber um seguro-desemprego, então eu tenho aí mais 5 meses pela frente em que eu vou estar recebendo ali estavelmente falando, né? Além disso, os outros trabalhos que eu tô fazendo por minha conta ainda vão garantir a minha renda aí no mês. Foi por isso que eu saí do CLT, pra arriscar e buscar crescimento na área que eu já trabalho hoje. Pergunta número 3 agora: como tem sido a experiência de não ser mais CLT depois de tanto tempo? Tem tudo a ver com a segunda questão, né? Do porquê eu ter saído de algo estável. Tá sendo engraçado, primeiro porque dia 9 agora, hoje é dia 2 de junho. No dia 9 vai fazer um mês que eu saí. Então, algumas coisas são diferentes, porque dentro do escritório que eu trabalhava, eu tava o dia inteiro cheio de pessoas. Então, eu passava na sala de cada um ali, eram mais ou menos 60 pessoas no escritório, e eu enchia o saco de todo mundo. Então, assim, eu falo pra caramba, eu tinha muita amizade lá dentro do escritório, então sair do escritório com 60 pessoas e tá aqui agora sozinho dentro do meu quarto, fazendo as minhas coisas e às vezes saindo pra tirar alguma foto, saindo pra fazer algum trabalho, é muito diferente, que eu lido com muito menos pessoas. Mas assim, eu gosto do silêncio, eu gosto dessa paz assim em geral, sabe? E eu gosto de curtir minha companhia também. Então, ao mesmo tempo que eu sinto falta daquela bagunça, das pessoas em volta, eu tô confortável também trabalhando por mim mesmo. Eu não caí em nenhuma depressão de ai meu Deus, eu preciso de gente à minha volta, aquela coisa. Mas com certeza eu tô com muita saudade dos meus colegas de trabalho e eu sei que eles assistem o meu canal, então ó,
Amo vocês, gente. Saudades demais de passar todos os meus dias enchendo o saco de cada um. E outra coisa, né, que ao mesmo tempo que tá sendo bom, é uma coisa um pouco estranha, assim, é você saber que, cara, você não trabalha mais pra uma empresa, você não tá de férias. Primeiro dá uma sensação que eu tô de férias, a primeiro momento, eu tô sem a minha rotina organizada, tô fazendo tudo na hora que eu quero, mas eu sei que eu tenho que sentar e organizar a minha rotina, porque não estou no CLT, porém, pretendo continuar trabalhando com o que eu trabalho. Então, se eu continuar aqui achando que eu tô na Disney e tô de férias, uma hora, né, isso vai me atrapalhar na minha vida pessoal. Eu não vou conseguir aí dividir o que é tempo de descanso, o que é tempo de trabalho. Então, eu acho que isso é uma diferença muito grande do CLT, né? Porque lá no CLT você bate seu ponto na hora de chegar, na hora de sair pro almoço, volta do almoço e ir embora pra casa. Então, você tem ali a sua rotina, seus horários certinho. Porém, né, não estando no CLT, você tem que fazer seu horário. Se você não é responsável com isso, ou você trabalha além do que tem que trabalhar, ou você não trabalha nada. Esses são os desafios de não ser mais CLT. Mas por enquanto eu tô tranquilo, gente, porque eu preciso de um descanso também, sabe? Eu tirei férias em outubro do ano passado, a gente tá em junho, as minhas próximas férias já vão chegar em outubro. Então eu só antecipei essas férias e daqui pra frente tem que organizar minha rotina. Então quando eu organizar também, eu mostro pra vocês como é que ficou o planner e tudo mais e como vai seguir essa rotina a partir do dia que eu criar ela. Pergunta número 4. Como foi voltar a morar com a sua mãe depois de ter morado sozinho? Gente, eu fiz um vídeo aqui, né? O primeiro vídeo de 2025. Eu vou deixar até nos cards aqui pra quem quiser assistir com mais detalhes. Mas voltar a morar com a minha mãe, primeiro foi estranho, mas eu tive os motivos do porquê voltar a morar com ela, né? Como eu expliquei no vídeo. Então termina de assistir aqui, depois vocês vão lá. É estranho, porque você não se sente em casa mais. Parece que já não é mais seu. Mas, ao mesmo tempo, pra mim foi uma mudança, né? Uma readaptação tranquila. Porque a minha mãe é uma pessoa tranquila. Minhas irmãs também são muito legais. Então eu me sinto bem-vindo aqui dentro da casa delas. Porém, ao mesmo tempo, eu não sinto que eu tô em casa. Eu já tô aqui, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, de novo. Ao mesmo tempo, aí eu meio que sinto que eu tô incomodando às vezes. Mas elas não me passam essa sensação, sabe? As minhas irmãs, elas são muito barulhentas. E às vezes elas começam a gritar, fazer uma confusão e tudo mais. A maioria das vezes eu me seguro, mas às vezes eu dou um grito. Falo, ô, pelo amor de Deus, vocês estão louca? Então assim, às vezes acontece isso, de eu xingar ou chamar a atenção delas e eu fico, cara, não faz sentido, calma lá, né? Você não tá em casa. É uma sensação estranha, mas como eu falei com vocês, eu me sinto bem-vindo aqui. Então, quando eu não tenho que reclamar de nada, eu tô super ok. Mas quando eu tenho que reclamar, às vezes eu fico, será que eu exagerei, sabe? Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É isso aí por enquanto. Pergunta número 5. O que você aprendeu saindo da sua zona de conforto? Sair da zona de conforto, a maioria das vezes é difícil, né? Principalmente quando a gente não confia muito na gente. Eu acho que isso é o que acontece na maioria dos casos. Você não sente segurança no que você faz. E a maioria das vezes, as pessoas que estão à sua volta confiam mais no seu trabalho, confiam mais em você do que você mesmo. Várias vezes eu peguei fazendo algum trabalho, criando alguma coisa pra alguém, não me sentindo tão feliz com aquele resultado, enquanto isso a pessoa simplesmente amou. E eu ficava, cara, mas, né, podia ter ficado melhor. E a pessoa, não, mas tá perfeito, pelo amor de Deus. Então, muitas das vezes eu não saía da minha zona de conforto simplesmente por achar que o que eu fazia não estava bom o suficiente. Porque tudo que a gente faz, eu não sei vocês, mas eu fico tentando fazer que seja perfeito. Eu idealizo uma coisa na minha cabeça, quero que aquilo seja daquela forma. E isso é um desafio muito grande, olhar para aquilo e falar, tá bom, tá feito. E é isso, vai ser usado, sabe? Muitas das vezes a gente não sai dessa zona de conforto por causa disso. E a pergunta é, né? O que você aprendeu saindo da sua zona de conforto? Eu aprendi que, primeiro, que em zona de conforto a gente não cresce, a gente tá ali, a gente vai ficar naquilo pra sempre. Então, assim, se a sua zona de conforto não é a sua vida ideal, eu acho que vale arriscar sair dela sim, sabe? Porque depois que a gente sai, a gente começa a confiar mais na gente, a gente entende que é melhor o feito do que o perfeito não feito, né? Eu acho que essa é a frase, não sei. E eu vejo muito disso aqui, principalmente aqui no meu canal, né? Por exemplo, postando esses vídeos aqui pra vocês, lá no meu Instagram também. Às vezes eu posto porque eu falo, cara, eu tive tanto trabalho nisso aqui e vai. Não tá tão perfeito quanto eu queria que estivesse. Na próxima eu tento melhorar, eu tento falar melhor, eu tento trazer uma edição melhor aqui, melhorar o áudio. Porém, hoje o vídeo que eu tenho é esse. A maioria dos vídeos que eu tô trazendo aqui pro canal, mesmo que eu não ache que tenha ficado perfeito como eu queria, eu compartilho aqui e tento melhorar na próxima. Então acho que assim,
primeiramente, a gente tem que confiar mais em nós mesmos para que a gente possa sair da zona de conforto com um pouco mais de segurança. Lógico que a gente não vai ficar totalmente seguro. Por exemplo, né, eu ter saído do CLT, eu não tô totalmente seguro com a minha vida. Mas eu vou deixar que as coisas aconteçam no momento certo, em que eu tiver um desafio, no momento que tiver algo difícil na minha vida, eu vou estar ali naquele momento presente para resolver aquela situação e aquilo vai ser resolvido. De uma forma ou outra vai ser resolvido. Agora, se eu ficar na minha zona de conforto, nada acontece. É tudo a mesma coisa. Pra gente arriscar viver melhor, viver o nosso cenário ideal, nossa vida ideal, a gente precisa sim sair dessa zona de conforto. E os desafios que vierem dentro ali daquele campo, né, desconhecido, a gente vai superar no momento que tiver que superar. Então, eu não vou criar um medo ou ansiedade antes de sair da minha zona de conforto. Não vou deixar com que o que eu imagine que vai acontecer me trave para sair dessa zona e viver o melhor que eu quero, que eu planejo para minha vida. Nossa, delonguei demais nessa pergunta aí da zona de conforto. Dá um vídeo, hein? Estamos chegando na metade do vídeo aqui, tô indo para a pergunta número 6, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, não deixou seu like aqui nesse vídeo, eu vou esperar 2 segundos, ó. 1, 2... Já curtiu e se inscreveu? Então vamos continuar. Sexta pergunta. Quando decidiu que publicidade seria o caminho? Gente, eu decidi fazer publicidade e propaganda ano passado. Eu já estava trabalhando, né, dentro de um setor de marketing, dentro da empresa que eu trabalhava. Então eu decidi que seria publicidade e propaganda porque tem tudo a ver com isso. Então lá eu aprenderia mais da teoria, aprenderia várias coisas na prática, inclusive aula de fotografia, edição de vídeo, planejamento de conteúdos para redes sociais. Tudo que tem a ver com a área que eu já trabalhava foi o que me ajudou a tomar a decisão de escolher publicidade e propaganda para fazer na faculdade. Foi mesmo para poder melhorar o meu entendimento e o meu repertório ali dentro de um trabalho que eu já fazia. Então, esse foi o motivo da minha escolha. E a número 7, que também incrementa a resposta, né, da número 6, é: por que publicidade e propaganda e não outro curso? Você faria outro curso? Se sim, qual? Aqui a gente tem 3 perguntas em uma, né? Então, primeiramente, por que publicidade e propaganda e não outro curso? Porque, como eu falei com vocês, é algo que eu já trabalhava e também é algo que eu tenho facilidade e gosto. Então, eu gosto de comunicação em geral. A publicidade e propaganda ia me ajudar no meu trabalho ali, vai me ajudar, né, no meu trabalho de marketing, até aqui no meu canal mesmo do YouTube, trazendo conteúdo para vocês. Tudo que eu aprendo na faculdade, eu posso aplicar aqui também, tanto numa edição de vídeo, tanto numa estruturação de roteiro. Você faria outro curso? Quando eu era mais novo, né, quando eu era criança, me perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Eu sempre achei que eu queria ser arquiteto ou engenheiro, mas hoje minha cabeça é totalmente assim, gente, não faria nenhum dos dois. Não sei, acho que não, sabe? Porque é muito cálculo e, como você sabe, matemática não é comigo, né? Pra quem assistiu o último vídeo. Os outros 3 cursos que eu faria em ordem de prioridade, né? Em ordem de que eu gosto mais, seria psicologia, turismo e relações internacionais. Os outros 3 cursos que eu faria. 8ª pergunta. Qual foi a maior motivação para você aprender inglês? Conheci uma pessoa no Tinder que morava nos Estados Unidos. Minha maior motivação no momento em que eu estava vivendo foi ter algo para eu fazer diferente do que eu já estava fazendo no meu dia a dia, né? Como vocês sabem, eu comecei a aprender inglês em agosto de 2023 e foi um momento da minha vida em que eu estava vivendo a vida muito no automático. Então, como eu tava nessa vida monótona, né, eu decidi fazer algo diferente. Falei, uma vontade que eu sempre tive foi aprender inglês e eu acho que esse é o momento. É bom que eu ocupo mais o meu dia, minha mente. Foi numa época que eu tinha parado de gravar conteúdo aqui pro canal também, então meus dias estavam vazios, literalmente. Foi um momento que eu acreditei que era legal eu começar a praticar alguma coisa na minha vida, que fosse um hobby, que fosse aprender alguma coisa. Então, juntei o útil ao agradável, né, que foi o tempo de sobra, com a vontade de aprender inglês que estava guardada aí numa caixinha por muito tempo e decidi começar a aprender inglês. Então minha maior motivação foi essa, ocupar meu tempo, e que acabou virando um hobby depois e algo que eu tenho prazer de fazer até hoje. E a questão número 9 também tem a ver com o aprendizado do inglês. Como você estuda inglês e o que funciona de verdade? Tenho muita dificuldade. Bom, pra mim, o que funciona aprendendo inglês é vendo coisas que eu gosto. A maioria das vezes que eu estou assistindo algum vídeo curto em inglês, eu tento não ler legendas para poder fixar, né, aquelas palavras ali que eu já conheço. Então, alguns assuntos eu consigo pegar, outros assuntos eu não entendo muito. Então, ao invés de ficar rolando meu feed para ver coisa idiota em português, eu vejo coisa idiota em inglês. Aí eu consigo fixar melhor, aprender uma expressão ou outra. Quando eu tô assistindo vídeos longos no YouTube, eu busco assistir e escutar canais e podcasts que falam sobre o aprendizado.
não sobre assuntos aleatórios. Por exemplo, eu não pegaria um podcast agora, no nível que eu tô, sobre crime, porque provavelmente eu não vou entender muita coisa que tá acontecendo ali. Mas se eu pego um podcast falando sobre expressões em inglês que podem ser usadas em tal situação, eu com certeza vou entender esse vocabulário de ensino. Então, todas as vezes que eu vou assistir um vídeo no YouTube também, longo, sem legenda ou com legenda, eu busco assistir algum vídeo no YouTube que esteja explicando sobre alguma coisa no inglês, que seja uma gramática, que seja um phrasal verb, que seja uma expressão. Todo conteúdo que é maior, eu tento pegar sobre o aprendizado. E sobre o assunto que eu gosto. Todos os assuntos que eu gosto em português são os assuntos que eu assisto em inglês. Então, por exemplo, entrevistas com psicólogos, entrevistas com artistas que eu gosto. Eu tento ver esses conteúdos porque eles vão me prender e vão fazer eu querer ficar. Então, essa é uma das formas que eu gosto de praticar inglês. Então, a forma que eu uso é eu aprendo por fora algumas coisas e eu levo para praticar na fala no Hello Talk. Tá, eu vou ser corrigido por lá por alguém que realmente queira praticar as línguas ali, né? Fazer essa troca de línguas. Porque, como você sabe, ele é um aplicativo onde você consegue conectar com pessoas de vários países do mundo. Então, essa é a forma que eu estudo meu inglês. Estudo por fora, estudo no Hello Talk com coisas que eu gosto e coisas que são úteis para mim. Pergunta número 10. Amigo, que conselho você daria a mim que sou mais nova que você? Bom, o conselho que eu dou para pessoas que são mais novas do que eu é buscar um rumo na vida, né? Até mesmo para você direcionar se o que você faz hoje faz sentido para você no futuro ou não, e sempre tá focado na sua felicidade e não nos sonhos de outras pessoas. Por exemplo, os sonhos de seus pais, os sonhos de seus amigos, da sua família. Porque às vezes acontece de a sua família sonhar que você casa e tem filhos porque sua mãe e seu pai querem ter netos e você é filha única, ou você é filho único. Mas essa é a sua vontade mesmo? Você tá indo correr atrás disso só porque é uma vontade de seus pais e você não quer decepcionar? Se isso for uma expectativa deles e isso não for uma vontade sua, deixe que a frustração seja deles. Porque a vida a gente só tem uma. Eu acredito, né? Eu não acredito em vida após a morte. Eu acho que é só essa vida que a gente tem pra se viver e a gente tem que viver ela da melhor forma. Faz sentido pra você? Então tome decisões hoje que no futuro façam você alcançar essa vontade, esse desejo, essa vida ideal. Mas caso isso não for sua vontade, por exemplo, a minha vontade não é casar, ter filhos, ter uma casa e tudo mais. Pode ser que um dia na minha vida eu venha ter esse desejo? Sim. Porém, hoje em dia, né, a minha vontade é trabalhar, ter liberdade geográfica para poder trabalhar de vários outros lugares, viajar, conhecer lugares, culturas, pessoas e não estar preso a um lugar só. Tendo a minha casa aqui em Belo Horizonte, vivendo aqui, indo pro trabalho, voltando, tendo filhos, cachorro, periquito. Não, sabe? A minha vontade não é essa. Agora, se eu não tivesse, né, a ciência do que eu queria no futuro, qualquer coisa que eu estaria fazendo hoje seria algo, como sempre foi da minha vida até aqui, né? Como foi uma das minhas respostas lá no início do vídeo falando sobre rumo. Pense no que você gosta, olha pra você mesmo, o que te faz feliz, o que você tem vontade no futuro, qual que é o cenário ideal para sua vida e trabalhe tomando decisões em cima disso. Esse é meu conselho para você que é mais novo do que eu e que talvez venha conquistar isso até mais rápido do que eu também, né? Porque eu comecei a tomar essas decisões aí com 23, 24 anos de idade, mas também, né, minha vida precisou fazer um bolo de merda para eu poder realmente começar a olhar para mim mesmo, entender o que eu gosto, onde está a minha felicidade, e aí sim eu começar a tomar essas decisões. Mas, né, como eu falei no vídeo sobre você não estar atrasado, você não está atrasado. É tudo no seu tempo e tudo acontece no tempo certo na nossa vida. É o que eu acredito. E a última pergunta, mas não menos importante, a pergunta número 11 aqui é: você está feliz com essa nova fase? Gente, eu acho que eu não preciso nem responder, né? Só o que eu transpareço para vocês aqui nos vídeos, o que eu posto lá no Instagram sobre o que eu tô vivendo na minha faculdade, sobre o que eu tô vivendo na minha vida, eu acho que isso daí já é o suficiente para falar para vocês, né, para mostrar para vocês que sim, eu tô muito feliz. E que se em algum momento eu não estiver feliz, pode ter certeza que essa câmera aí, ó, ela não consegue ter filtro para poder filtrar o que eu tô sentindo, não. Então, vocês vão ver eu fazendo um vídeo mais borocochô, às vezes mais preocupado, um pouco chateado. Então, assim, da mesma forma que eu não tenho filtro, a câmera vai conseguir transparecer para vocês
exatamente o que eu tô sentindo. Então, eu tô vivendo uma fase muito boa na minha vida, tô muito feliz com as decisões que eu tô tomando, espero não me arrepender no futuro e também se em algum momento eu me arrepender disso que eu tô vivendo, a gente muda o rumo da vida e tá tudo certo. Pra você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Em relação às perguntas que eu fiz, caso vocês queiram contribuir aqui nos comentários, falando mais alguma coisa aí, né, respondendo essas 11 perguntas, vocês também aqui nos comentários, pode responder essas perguntas aí pra mim também, que eu tô muito curioso para saber de vocês como é a visão de vocês em relação a tudo isso que eu falei aqui. E se você não se inscreveu no canal ainda, não sei o que você está esperando, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Curte o vídeo também se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!